Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 3. À medida que os generais e conselheiros deixavam a sala em alvoroçada conversa, Constantino acomodou-se em sua cadeira suntuosa, seu trono. Sentou-se e observou seus homens se afastando. Apenas os mais próximos ainda permaneceram com ele. Mentalmente, felicitou-se por estar mais uma vez aproveitando tão bem as circunstâncias em seu favor. Claro que não ficara feliz com a notícia de que a irmã estava doente, mas a agressão de Licínio contra ela era desculpa mais do que suficiente para que seus homens o seguissem em sua condição de Augusto ferido no orgulho familiar. Licínio mais uma vez passava por um brutamontes e deveria ser contido a todo o custo. Ele acompanhou a movimentação com o olhar, depois fitou Marco e indagou: "Está comigo no que pretendo fazer?" "Sim, sem restrições, senhor." Constantino levantou-se, tocou-lhe o ombro e comentou: "Meu bom Marco, eu sei que posso contar com você." O outro respondeu, sem pensar: "E como poderia ser diferente? Licínio quase lhe mata a irmã." Constantino aproveitou e, ainda que demonstrasse fixar apenas Marcos, estudava de canto de olho as mínimas reações de Helenos e Domênico. Consciente da admiração e do respeito que ambos dedicavam aos cristãos, arrematou: "Ele está piorando a cada dia. E esse problema com os cristãos agora?" Os outros dois permaneciam calados. Marco, Helenos e Domênico eram os três homens de confiança absoluta de Constantino, o que no Império Romano daquela época era algo quase impossível. Temia-se até a própria sombra. Os três generais que ocupavam a mais alta graduação do exército pretoriano haviam sido transformados em guarda pessoal do imperador do Ocidente e agora acompanhavam-no em tudo, participando de todas as suas decisões. Experientes e astutos, apoiavam Constantino, não sem questionar-lhe, muitas vezes, as ações. Constantino calou-se, usando o silêncio como tão bem sabia fazer. Voltou a sentar-se e fixou o olhar para fora da janela distante. Pensava ativamente nas estratégias que usaria para vencer Licínio. Esperava pelo apoio de seus homens de confiança, pois sabia do tremendo desafio que vencer o imperador do Oriente representaria. Seria uma batalha das mais difíceis, pois o próprio Licínio era igualmente um general experiente e dominador, possuindo um exército muito maior do que o de Constantino em número de homens. Finalmente, Helenos e Domênico aproximaram-se de Constantino e, reverenciando-o, afirmaram: "Também estamos com você em sua decisão. Licínio precisa ser detido." "Ótimo.
Logo mais nos reuniremos para traçar um plano de ataque detalhado. Já tenho algumas ideias e poderemos definir nossa estratégia. Helenos e Domênicos se retiraram, enquanto Marco permaneceu ao lado de seu imperador, a quem tanto admirava. Daria a própria vida por ele, tamanha sua admiração. Constantino, confortavelmente instalado em seu trono, pensava em suas estratégias e, apesar de estar convicto de sua decisão, sentia um desconforto ao imaginar-se confrontando Licínio. Era a sua consciência que buscava espaço para alertá-lo do perigo de suas intenções. Ao perceber-lhe o titubear sutil, duas entidades espirituais, trajando pesado manto negro, aproximaram-se dele e sussurraram-lhe aos ouvidos da mente: Licínio precisa ser detido. Não há nada de errado nisso. Você, e somente você, deve ser o único e absoluto César de Roma. Será muito melhor para o império. Um reino dividido não pode subsistir. Roma precisa de você. Você, Constantino I, será um imperador que marcará a história de sua época e jamais será esquecido. Um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido não pode subsistir. Registrando as palavras do Espírito ao seu lado, Constantino tomou-as como seus próprios pensamentos e sentiu-se aliviado. Sem dúvida, estava fazendo o correto. Distante dali, Juliano acabara de pousar sobre a mesa uma cumbuca com água fresca que dera à mãe. Olhando pela janela, suspirou profundamente. Com um olhar distante, pensava no pai, no tio e em toda a situação do império. Ele desprezava a atitude de Licínio, sua ganância e seu desejo de poder o enojavam. Especialmente porque detectava na corte e naqueles que circundavam seu pai e acompanhavam seus passos de perto, os interesses acima de tudo. Percebia o ambiente hostil em que passara toda a sua vida, com medo de todos, sempre protegido pela mãe. Aquilo não era a vida que ele imaginava. Não apreciava aquela disputa pelo poder a qualquer preço. Quando acompanhava o pai em alguma viagem perigosa, a mãe sempre o cercava de uma guarda pessoal reforçada, temendo pela sua vida. Ela temia até que o próprio pai lhe fizesse mal, e ele também. Definitivamente não confiava no pai. Também não confiava no tio. A única pessoa em quem de fato confiava era sua mãe. E naquele momento ela estava naquele estado praticamente entre a vida e a morte. Estava distraído quando escutou: Meu filho! Sem acreditar, correu até a mãe. Ajoelhando-se, beijou-lhe a face e em lágrimas balbuciou: Mãe, graças aos céus! Onde está seu pai? Eu não sei. Ele viajou, acho. Fique calada, mãe. Você não pode fazer nenhum esforço. Foi ferida gravemente e precisa ficar tranquila para se curar. Seu tio, Constantino? Sim, precisamos falar com ele. Por quê? Sei que algo ruim vai acontecer.
Não, mãe, você precisa se acalmar. Tudo ficará bem, mas precisa ficar calma. Como se sente? Estou com fome. Juliano exclamou sorrindo. Isso é um ótimo sinal. Você está melhorando, que maravilha! Mal posso crer. Pensou que iria livrar-se de mim tão fácil? Não diga isso, mãe. Não sabe o quanto sofri esse tempo todo. Faz tempo que estou aqui nesta cama? Umas 2 semanas. Fazendo menção de erguer-se, foi impedida pelo rapaz. Não, mãe. O que está fazendo? Não pode levantar-se ainda. Deixe que Otávio a examine primeiro. Você ficou muito mal. Constância, impedida pelo filho, voltou a deitar-se enquanto falou. Sinto-me bem, apenas um pouco tonta e fraca, mas estou bem. Não tenho nenhuma dor. Mas seu corte foi fundo e você perdeu muito sangue. Agora vai precisar de uma dieta especial por algum tempo para poder recuperar-se por completo. Portanto, fique aí quietinha. Logo Helena virá, e então pedirei que chame Otávio. Somente ele poderá autorizá-la a se levantar. Estou aflita por seu pai. Onde ele está? Já disse que viajou, mãe. Para onde? Quando volta? Ele saiu daqui enfurecido. Sabe que tio Constantino o irrita profundamente. Eu sei e receio, mãe, que não haja mais nada que possamos fazer. Eles se enfrentarão em breve. O que me diz? Ele lhe falou que iria atacar Constantino? Não, Constantino marchará contra seu pai. Como sabe? Eu simplesmente sei e temo por ele. Como pode ainda querer-lhe bem depois de tudo? E não somente o que lhe fez agora, mas a forma como a tratou a vida inteira? Fui e sou fiel aos meus deveres, e você também deve ser. O caráter de um homem se mede pelo respeito que ele tem por si mesmo e pelos seus semelhantes. Acontece que meu pai não tem respeito por ninguém. E como aprenderá se o tratarmos de igual modo? Juliano sorriu afetuoso e comentou, depois de longo período de silêncio. Simplesmente não sei como consegue, mãe. Constância insistiu. Sabe onde ele está? Não, mãe. Ele não me disse nada e realmente não me interessei em saber. Em breve estará de volta. Apreensiva, ela balbuciou. Não tenho tanta certeza. Helena entrou e, ao deparar com os dois conversando, correu ao encontro deles, chorando. Minha senhora, graças a Deus acordou, está melhorando. A madura senhora respondeu. Seria melhor estar no mundo espiritual agora, mas ainda tenho tarefas a cumprir por aqui. Limpando as lágrimas, Helena disse, segurando as mãos de sua senhora. Fico feliz, a senhora nos faria muita falta.